Olá, aqui quem fala é o Rodrigo e nós daremos continuidade à EBD dos Jovens, expondo um tema diferente porque estamos vivenciando um contexto diferente. E o tema que abordaremos hoje, na verdade, é a resposta de uma pergunta, a seguinte pergunta: o coronavírus escapou do controle do mundo e também escapou do controle de Deus? Em primeiro lugar, qual que é o objetivo dessa aula? Nós notamos que muitos cristãos têm revelado uma forma cética de pensar em relação a quem é Deus, questionando a soberania de Deus e se questionando se Deus ele é realmente soberano sobre todo o universo e ele controla tudo o que acontece. E nesse sentido, o propósito da aula é levar ao entendimento bíblico de que Deus ele é soberano sobre todo o universo. E com muita ousadia, mas também com muito embasamento bíblico, levar à compreensão de que Deus ele não apenas está no controle de tudo, mas ele determinou, decretou e está executando tudo. A metodologia utilizada para esta aula foram os livros Deus Controla Tudo, de R.C. Sproul, Deus é Soberano, de Arthur Pink, Deus está no Controle, de Jerry Bridges, Gênesis no Espaço-Tempo, de Francis Schaeffer, e passagens bíblicas como Gênesis 41, alguns salmos e muitas histórias bíblicas que nós iremos ver no decorrer dessa aula. Então, prepare aí a sua Bíblia e o seu caderno e que Deus ilumine a nossa mente e abra o nosso coração para que nós sejamos consolados pela palavra de Deus e reconheçamos ainda mais a sua soberania diante de tudo que tem acontecido. Nessa aula nós vamos abordar muitos princípios bíblicos e afirmações bíblicas que vão construindo ideias que no final vão se desenvolver em uma grande ideia. Então, no decorrer dessa aula nós vamos abordar como o coronavírus ele escapou do controle do mundo, vamos abordar como nós somos fracos e limitados diante disso, a origem do coronavírus, que na verdade é um vírus mais mortal e mais contagioso. Vamos se questionar se realmente Deus está no controle e vamos ver que Ele não está apenas no controle, mas Ele decretou que tudo isso aconteceria. E além disso, veremos as aplicações que isso traz à nossa vida. A esperança e o consolo que o Deus soberano tem o poder de nos dar. Então, em primeiro lugar, o coronavírus escapou do controle do mundo. Lembrando das nossas aulas de biologia sobre vírus, você se lembra do que é formado um vírus? O vírus ele é um pedacinho de molécula de DNA ou RNA. Se o vírus fosse do tamanho de uma bola de tênis, um ser humano mediria 800 quilômetros de altura. Os vírus não têm células, não se alimentam, não respiram, não se locomovem, não se reproduzem sozinhos, eles são inertes e, de acordo com a esmagadora das definições, eles não estão vivos. No entanto, apesar disso, um vírus inerte, sem vida, de 20 a 300 nanômetros, resultou numa pandemia e deixou as nações de joelhos e realmente escapou do controle do mundo. Mais de 1 milhão de pessoas infectadas, mais de 40 mil pessoas mortas, fronteiras fechadas, suicídios aumentando por causa da depressão diante de tudo que está acontecendo. Não há mais eventos esportivos, inclusive as Olimpíadas foram adiadas. Empresas quebrando, desemprego aumentando, pobreza crescendo. Pessoas sendo cremadas em diversos países por falta de lugares de serem enterradas por tantas pessoas que estão morrendo. O nosso inimigo é um ser invisível, eles não têm células, são inertes. De acordo com a maioria das definições por cientistas e biólogos, nem vida eles têm. No entanto, deixou as nações de joelhos e escapou do controle do mundo. E a primeira ideia, então, é a pandemia do coronavírus causou um colapso global. E o colapso global causado por um pequeno vírus evidencia a limitação humana e a nossa fraqueza diante disso. Olha o que Tiago 4, 13 e 15 diz. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã nós iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã.
que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Eu tenho certeza que você fez planos para esse mês. Você talvez planejou uma viagem, uma reunião, um passeio, algo em família. Ou se você não planejou nada diferente, você planejava que tudo fosse normal. Faculdade durante a semana, trabalho, igreja, almoço em família, vamos comemorar a Páscoa. Mas de repente a nossa rotina mudou e o coronavírus afetou a vida de cada um de nós. Isso evidencia que nada está no nosso controle. Não há um segundo da nossa existência que nós tenhamos domínio sobre a nossa vida. Não há um momento da nossa história que nós estamos no controle da nossa vida. Porque em um apagar dos olhos, um anoitecer, é em um estalar dos dedos que nossa vida se apaga. Como Jó 8,9 diz, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra não passam de uma sombra. Salmos 39,4 diz, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias para que eu saiba o quão frágil eu sou. A realidade é que o coronavírus abate nossa soberba e nossa arrogância e nos leva a uma humilhação constrangedora. Isso nos leva à segunda ideia. A pandemia do coronavírus revela a impotência e a fragilidade humana. Mas o fato é que a raiz do coronavírus é um vírus infinitamente mais fatal e contagioso, que é o pecado. Mais fatal porque causa morte eterna no inferno, mais contagioso porque um homem pecou e toda a humanidade foi contaminada. E o fato é que o homem ele é responsável pela existência do mal e das suas consequências, e uma das consequências são as doenças. Agostinho ele escreve um pouco sobre a origem do mal. E eu quero usar a mesma ilustração que ele usa em um dos seus livros. Ele fala um pouco sobre a ferrugem. O que é a ferrugem? A ferrugem é um ferro pervertido. A ferrugem existe? Sim, existe. Mas ela não tem substância, porque a ferrugem é o ferro pervertido. E um buraco numa cerca. O buraco existe? Sim. Mas tem substância? Não, porque o buraco, na verdade, é a cerca pervertida. E da mesma forma, o mal é o bem pervertido. O mal é o bem desfigurado. Nossa natureza é boa porque Deus nos criou à imagem e semelhança dele. No entanto, a nossa natureza foi pervertida pela natureza pecaminosa, e então, a partir deste momento, o mal passou a existir no mundo. Então, Deus não é o criador do mal, mas o mal é a subversão do bem pelo homem. Deus criou o homem para viver em perfeita comunhão com ele, tudo era perfeito, tudo era bom, como o próprio Deus diz em Gênesis. Mas por causa do homem, a paz foi rompida e agora a morte, a destruição, a guerra, a perturbação e a coronavírus. O distanciamento do homem com Deus levou o homem a administrar o mundo com uma visão pecaminosa. E as consequências do pecado, então, foram eminentes. Isso nos leva à segunda ideia. A pandemia do coronavírus é fruto da experiência pecaminosa do homem com a criação. A pandemia do coronavírus é fruto da experiência pecaminosa do homem com a criação. Essa é a nossa terceira ideia. Isso imediatamente nos leva a questionar: Deus está realmente no controle? Tá, os homens eles são pecadores, o resultado da iniquidade é o caos que está no mundo, muitas guerras, muita morte, muita fome, pandemia do coronavírus destruindo nações, e Deus está realmente no controle? A pandemia revelou cristãos céticos e duvidosos em relação a quem é Deus. Uma crença em Deus, mas um Deus limitado. A crença em Deus, mas um Deus que ele é finito em poder e ele é completamente limitado na sua ação na terra. Um Deus que não é onipresente, que não é onipotente, que não é onisciente. E eu pergunto a você, esse é o nosso Deus? Um Deus limitado em poder, um Deus finito em sua soberania? A palavra de Deus responde que não. Olha o que Jeremias 10:12 diz. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Mateus 10, 29 e 30 diz, não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre, mesmo assim nenhum deles cairá sobre a terra, sem a permissão do vosso Pai. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça estão todos
contados. O nosso Deus, Ele é soberano sobre toda a existência. Ele não apenas criou tudo, mas Ele controla tudo. Cada detalhe que Ele criou, as mãos dele está sustentando a sua criação. Um dos meus autores favoritos escreveu, Abraham Kuyper, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Isso nos leva então à nossa quarta ideia. A pandemia do coronavírus está sob o controle de Deus. Agora, com muita ousadia, mas também com embasamento bíblico, é digno afirmar que Deus, Ele não apenas está no controle dessa pandemia, mas Ele que decretou e está executando a pandemia do coronavírus. E para entendermos isso, vamos compreender biblicamente o que é a soberania do Senhor. Nós afirmamos, Deus é soberano, mas o que queremos dizer com essa expressão? No século XVIII, Adam Smith ele escreveu um livro que tornou o clássico da teoria econômica do Ocidente. O nome desse livro era A Riqueza das Nações. E nesse livro, segundo ele, se a economia ela fosse livre, sem intervenção nenhuma, ela iria se regular de uma forma automática, como se tivesse uma mão invisível por trás de tudo, fazendo com que os preços dos produtos fossem ditados pelo próprio mercado conforme a sua necessidade. Tá, mas embora Adam Smith estivesse aplicando a inquirição científica, a essa teoria às ciências econômicas, nós podemos aplicar e fazer uma relação entre Deus e a sua criação também. Porque há uma mão invisível de Deus orquestrando todo o universo que Ele mesmo criou. Deus não ignora nem mesmo os menores detalhes do universo, porque, pelo contrário, Ele governa o universo com total conhecimento de tudo que está acontecendo. Portanto, quando nós dizemos que Deus é soberano, nós estamos afirmando a sua supremacia, a sua realeza e a sua divindade, porque afirmar que Deus é soberano é afirmar simplesmente que Deus é Deus e que faz tudo segundo a sua vontade. Como diz Daniel 4,35, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Ou Salmo 115,3, de tal maneira que ninguém pode impedir os seus conselhos, contrariar os seus propósitos ou resistir à sua vontade. 1 Timóteo 6,15 diz que Deus é o soberano, o Rei dos reis, o único Senhor dos senhores. Esse é o nosso Deus, o Deus da palavra de Deus. A soberania dele é absoluta, irresistível e infinita. Ele tem um total direito de governar o universo e assim ele faz com excelência para a sua glória. Agora, vimos a soberania de Deus e as suas características, mas podemos enfatizar que a soberania de Deus permite com que Ele decrete e determine tudo. Jó 14,5 diz, os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. A verdade é que nós temos um Deus que decreta cada acontecimento. Ele não apenas permitiu que uma pandemia surgisse, ele decretou, determinou e está executando essa pandemia. A mentalidade teológica de muitos é que Deus ele permitiu que isso acontecesse, é que ele olhou na história e ele viu que isso seria proveitoso, então ele permitiu que a pandemia surgisse. Mas isso não é uma verdade bíblica. A verdade bíblica é que ele, em sua soberania, decretou que isso aconteceria. Vamos ver então algumas histórias bíblicas da palavra de Deus em que Deus decreta e executa coisas que parecem ser tragédias. Começando, então, Deus decretou o dilúvio. Quando a iniquidade dos homens antediluvianos chegou à medida plena, Deus anuncia assim, em Gênesis 6,17: Estou, o Senhor, para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. E depois, Gênesis 7, 11, 12, isso se cumpre. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites.
Deus decretou o dilúvio. Deus decretou também as pragas no Egito. Olha como Deus ele é soberano e ele decreta as pragas no Egito. Êxodo 9, 23 e 26. E Moisés estendeu a sua vara para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras. O fogo desceu sobre a terra e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, porque Deus decretou as pragas no Egito. No Novo Testamento, Deus decretou a tempestade quando Jesus estava no barco com os seus discípulos. E os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus então fala assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Marcos 4:39. O próprio Deus decretou que aquela tempestade ia acontecer, com um propósito que depois nós conseguimos entender mais. E o próprio Deus, na pessoa de Jesus, determina que aquela tempestade vai embora. Deus decretou também a morte do seu filho Jesus. Lucas 22, 22 diz assim: o filho do homem vai, e esse vai é a sua morte. E o versículo continua: como foi determinado. Determinado por quem? Por aquele que determina todas as coisas, que é Deus. Então, até a própria morte de Jesus foi planejada e orquestrada pelo Senhor com planos e propósito perfeito que o Senhor tinha. Todas as tragédias em histórias bíblicas foram determinadas e executadas por Deus, mas eu gostaria de enfatizar uma delas. Gênesis 41, 32. Abra sua Bíblia então em Gênesis 41 e vamos olhar o versículo 32. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero explicar um pouco sobre o contexto dessa passagem. Trata-se da história de José no Egito. José ele tinha a capacidade de interpretar sonhos. Ele tinha a sabedoria divina que ele poderia interpretar qualquer sonho. E o sonho que o faraó teve, que ele ia interpretar, era 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. Eram 7 espigas fortes sendo devoradas por 7 espigas fracas. E então José ele interpreta que as vacas gordas eram anos de prosperidade, e as vacas magras eram anos de fome. Da mesma forma, ele interpreta que as espigas fortes eram anos de prosperidade, as espigas fracas eram a fome que iria vir por todo o mundo. E a profecia de José, interpretando aquele sonho, era que a fome iria aplacar toda a terra. A terra ia passar por momentos de miserabilidade e haveria miséria e fome em todos os lugares. E diante disso, então, ele diz assim em Gênesis 41, 32, o sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus. A questão se refere a esses anos de miséria e de fome. A versão NVI fala: a questão foi decidida por Deus. Na versão Almeida atualizada nós vemos: a coisa foi estabelecida por Deus. Então, dando a nós a clara compreensão de que aqueles anos de fome e de miséria foram estabelecidos fixamente desde a fundação do mundo pelo Senhor. Mas não apenas determinado, o versículo continua: o sonho veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-lo. Então Deus não apenas determinou que aquilo aconteceria, mas Ele se apressa em realizar aquilo, porque Ele mesmo executou aqueles anos de fome e de miséria. Então, à luz da Bíblia, quem estabelece e executa as coisas é Deus. Mas isso, claro, não anula a responsabilidade humana. E é nesse ínterim que nós nos deparamos com um grande conflito, a grande tensão teológica entre responsabilidade humana, por um lado, e a soberania de Deus. Essa tensão nós encontramos no próprio versículo que nós já lemos, Lucas 22, 22, que diz: o Filho do Homem vai, como foi determinado, ou seja, a morte de Jesus foi determinada pelo próprio Deus.
Mas ai daquele que o trai, ou seja, ai daqueles que matarem Jesus e que traírem ele, porque sofrerão as consequências disso. Então Deus decretou que o Filho de Deus morresse, mas isso não anula a responsabilidade daqueles que o mataram. Da mesma forma, Deus decretou o coronavírus na história da humanidade, mas isso não anula a responsabilidade humana do pecador na eminência do vírus. Então, isso nos leva a uma outra ideia. Deus decretou e está executando a pandemia do coronavírus. Agora, por quê? Por que Deus decretou isso? Quais as razões do Senhor determinar tudo isso que nós estamos vendo? Algumas razões com respaldo bíblico pelas quais Deus pode ter decidido que isso acontecesse. O juízo de Deus sobre as nações. Nós vemos nações completamente depravadas, afastadas de Deus, imersas no pecado, e Deus pode estar pesando a sua mão sobre essas nações, efetuando o seu juízo sobre essas nações. Talvez a disciplina da igreja, porque temos igrejas terrenas, igrejas mundanas, e Deus pode estar levando a igreja de Cristo ao arrependimento genuíno. Talvez o despertar da igreja e sua vocação, porque temos igrejas completamente inertes que não entenderam ainda o chamado da pregação do Evangelho, e Deus está criando um ambiente propício para a pregação do Evangelho e pode acordar a igreja ao evangelismo. Mas a verdade é que não podemos determinar o porquê que Deus está fazendo isso, porque não temos a sabedoria divina para afirmar a razão pela qual Deus decretou essa pandemia. Mas Ele tem razões incontestavelmente certas para assim fazer, para a sua glória. Para nós, na visão limitada da vida, nós podemos pensar que isso não faz sentido. Como assim? Muitas pessoas morrendo. Como é que Deus pode determinar que bebês, jovens, adultos e principalmente idosos venham a morrer? Pobreza sendo geradas, suicídios aumentando. Porém, quando nós estivermos com o Senhor, quando chegarmos no céu, nós vamos afirmar, sem dúvidas, extremamente convictos de que tudo foi como deveria ter sido. E Deus decretou a pandemia do coronavírus, e esse plano foi perfeito para Deus e para o cumprimento do seu propósito na história. Isso nos leva para encerrar a nossa grande ideia. Deus, em sua soberana sabedoria e infinito poder, decretou e está executando a pandemia do coronavírus com o propósito santo e justo para a sua glória. Deus, em sua soberana sabedoria e infinito poder, decretou e está executando a pandemia do coronavírus com o propósito santo e justo para a sua glória. Portanto, encaminhando para o fim e chegando a responder a pergunta do tema dessa EBD, a pandemia do coronavírus escapou do controle do mundo e escapou também do controle de Deus? Sim, escapou do controle do mundo, mas jamais escapou do controle de Deus. Deus está no controle de tudo que está acontecendo. E não apenas está no controle, mas Ele decretou e está executando isso com excelência, com alvos santos e justos para a sua glória. Isso leva a algumas aplicações para a nossa vida. Como nós, então, devemos agir diante de tudo isso? Ora, se Deus planeja essas tragédias, saiba que as coisas não acontecem ao acaso. Existe uma mente inteligente, sábia, santa e justa por trás disso tudo. Existe um plano que é perfeito e com propósito perfeito, com alvos santos e justos. Na sua vida em particular, Ele está agindo. Na vida de incrédulos, na vida da igreja. E por isso, nós podemos descansar, porque se a pandemia está acontecendo, Deus decretou e está executando isso para alcançar o seu propósito, que é perfeito, mesmo que nós não possamos entender agora. Alguns exemplos do que Ele pode estar fazendo, o fortalecimento da nossa fé, como nós estamos aumentando a nossa fé nesses tempos de crise, a oportunidade de evangelização, pessoas chorando em pranto e nós temos a esperança para falar para elas. A valorização do culto público, é incrível como nós temos saudade de estar com os irmãos, de cantar louvores, de ouvir a palavra de Deus, todos mundos juntos, mas na verdade quando nós estamos lá, nós não damos tanto valor assim. Nós não podemos julgar a Deus em meio a essa pandemia porque nós não sabemos as suas intenções exatas. Não conhecemos o desígnio de Deus.
porque a pandemia atinge a vida de cada indivíduo e ele tem um plano perfeito para cada um dos indivíduos que está sendo atingidos por essa pandemia do coronavírus. Sem pânico e sem histeria. Tudo está no controle. Não temais e não se assusteie. Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então eu gostaria de encerrar com um artigo que foi escrito por John Piper, no contexto do atentado terrorista à Torre Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Piper, ele nos lembra corretamente que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, que nem diz em Efésios 1:11. E todas as coisas, Efésios 1:11, inclui a queda dos pardais, Mateus 10:29, o jogar de dados, Provérbios 16:33, o massacre de seu povo, Salmos 44:11, as decisões dos reis, Provérbios 21:1, a cegueira, Êxodo 4:11, a doença dos filhos, 2 Samuel 12:15, a perda e ganho de dinheiro, 1 Samuel 2:7, o sofrimento dos santos, 1 Pedro 4:19, a conclusão de planos de viagem, Tiago 4:15, a perseguição de cristãos, Hebreus 12:4-7, o arrependimento de almas, 2 Timóteo 2:25, o dom da fé, Filipenses 1:29, o progresso na santidade, Filipenses 3:12, o crescimento dos crentes, Hebreus 6:3, a vida e a morte, 1 Samuel 2:6, e a própria crucificação do seu filho, Atos 4:27 e 28. O fato é que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Terminando então com a nossa grande ideia, Deus, em sua soberana sabedoria e infinito poder, decretou e está executando a pandemia do coronavírus com um propósito santo e justo para a sua glória. Vamos orar. Pai, nós louvamos ao Senhor, porque Tu és soberano sobre toda a terra. E Tu não apenas criou tudo que existe, Tu está no controle de tudo. E Tu não apenas está no controle de tudo, Tu decretou e executou, e está executando tudo que determinaste. E por isso nós podemos confiar na sua soberania, podemos descansar em Ti, uma vez que o Senhor está no controle de tudo. Por isso, Pai, que a nossa alma descanse em Ti, e que em Ti encontramos o verdadeiro consolo e paz para a nossa vida. Para que o Teu nome seja honrado e glorificado através de nós. Em nome de Jesus. Amém. É isso, essa foi a EBD desse domingo. Espero que a palavra de Deus tenha falado ao coração de vocês e vocês tenham sido impactados pela verdade das Escrituras sobre a soberania de Deus diante de tudo isso que nós temos vivido. E a próxima aula será sobre... Deus ele decreta tudo. Ele decretou a pandemia do coronavírus. Mas então, isso quer dizer que temos um Deus mau no controle? Aquele grande problema da Teodiceia, né, que vem de anos e anos. Nós temos um Deus bom, mas como um Deus bom, ele pode proclamar coisas ruins aos nossos olhos. Como um Deus bom pode permitir a pandemia do coronavírus. É isso que nós iremos ver na próxima aula, então fiquem atentos e que Deus abençoe a vida de cada um e acompanhe as EBDs durante o período da quarentena, que nós sejamos cada vez mais, tenhamos a nossa fé fortalecida diante disso que nós estamos vivendo. Amém? Até a próxima.